Esse é o IG Plus Entrevista. E nos últimos dias, um tema quente tem vindo à tona: o retorno dos alunos à sala de aula. O governo decidiu que até março os alunos terão a oportunidade de voltar ao convívio em sala de aula e ter também o complemento remoto. Mas isso está deixando pais, professores, funcionários e familiares de cabelo em pé. Como será que isso vai acontecer? Para falar sobre o tema, nesta edição recebemos Amábile Pácios, vice-presidente do segmento Educação na Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, e também vice-presidente na FINEP. Amábile, seja bem-vinda e venha tirar todas essas nossas dúvidas. Bom, olá, oi Carla, oi Nathalie, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aqui nos ouvindo, meu grande abraço a toda a equipe da Abralimp, tenho grandes amigos nesse local. Dentro da minha apresentação, faltou dizer também que eu sou conselheira do Conselho Nacional de Educação, então a gente respira educação o tempo inteiro, e estou aqui para poder ajudar, né, a tirar as angústias, as tristezas, e quem sabe resolver algumas das dificuldades e perguntas que a gente tem pela frente, né? Estou à disposição de vocês, sempre é muito bom estar com vocês, sempre é muito bom. Muito obrigada, eu acho que fizemos uma excelente escolha, principalmente neste momento em que há essa dúvida tão grande. Passamos praticamente o ano de 2020 com as crianças em casa, com os alunos universitários, enfim, com os estudantes das suas casas, tentando levar o calendário escolar. Mas agora, por determinação, praticamente todos os estados brasileiros retomarão as aulas presenciais até março. E aí fica uma dúvida: como é que vamos oferecer segurança, garantir segurança aos alunos, aos professores, aos funcionários e os respectivos familiares nesta volta à sala de aula? Não, vamos lá, né? Bom, primeiro eu queria te falar o contexto da federação, né? A federação, ela tem um caráter sindical. Nós temos afiliados a nós 26 sindicatos em 22 estados e no Distrito Federal. Então, falando de escola particular, a gente tem uma capilaridade muito grande, mas eu vou também passar para vocês um pouco das informações com relação ao setor público também, né? Bom, assim, na minha opinião, a escola é um dos lugares mais seguros com relação à higiene que a gente tem no mundo, né? Eu falo pelo setor privado, então, as escolas, de fato, elas prezam muito pela higienização, pela limpeza do ambiente, pela segurança nos banheiros, na entrada e na saída. Então, a escola particular tem já tinha, antes da pandemia, já toda a atenção para esse item, né? Agora, quando você entra com os protocolos de retorno à aula, por conta da pandemia, do Covid-19, aí você aumenta um pouquinho mais, acrescentando, por exemplo, a medição de temperatura na chegada da escola, oferecimento do álcool gel na chegada da escola, o álcool gel em todos os ambientes, a higienização das carteiras com álcool e também a pulverização de antibacterianos, né? Então, a gente acrescentou tudo isso na rotina que a gente já tinha. Evidentemente que a rotina diária de sala de aula, de manutenção da limpeza da sala de aula foi aumentada, a gente aumentou o número de limpeza que a gente faz em sala de aula, para promover essa segurança no nosso ambiente. O espaçamento com relação às crianças dentro da sala de aula, a gente tem, na realidade, diferentes indicações, porque depende da prefeitura, depende do estado. Tem estado que está obrigando as carteiras a ficarem 2 metros uma da outra, tem locais que estão obrigando a ficar 1,5 metro, e tem locais que obrigam a ficar 1 metro. Então, aí é muito, em termos de distanciamento social, isso é muito particular de cada estado e daquilo que o protocolo que o estado tem, né? Porque, relembrando aqui, os estados que fizeram esses protocolos que foram assumidos pelas escolas, né? E alguns estados ainda avançaram e a gente fez acordo
entre o estabelecimento particular de ensino e o sindicato dos professores. Mas, de qualquer maneira, eu posso afirmar a você que, com relação a isso, as famílias podem ficar tranquilas, os professores também estão tranquilos, né? Nós teremos os protocolos de máscara observados, de filtros observados. Por exemplo, em Brasília, as professoras, na hora da merenda, elas devem vestir um avental, devem vestir um gorro, mais um propé. Então, dependendo da localidade da escola, mas, de qualquer maneira, a escola vai obedecer o protocolo rigorosamente, né? Então, a gente fica tranquilo nesse aspecto, tranquiliza vocês todos e aos professores também, que nós vamos atentar para os protocolos em 100% do seu atendimento. Amábile, apesar de você nos tranquilizar, o tema é controverso. Aqui em São Paulo, por exemplo, foram impetradas liminares para barrar a volta, depois liberaram, barrou de novo, liberou. E, com isso, as pessoas, de um modo geral, ficaram muito angustiadas. Mas aí eu linko a isso uma outra questão. Você já citou os protocolos. Mas como é que as equipes se prepararão? Há escolas, há estabelecimentos que têm equipes próprias e outros terceirizados. Como é que esse pessoal da limpeza estará preparado para isso? Então, haverá maior repasse, né? Maior quantidade de limpeza, tudo precisa passar pela higienização com álcool. Como é que funciona isso, então, para as equipes? Só para a gente tranquilizar ainda mais quem nos assiste. Tá bom, obrigada, Carla, obrigada pela pergunta. Bom, com relação à volta, não volta em São Paulo, né? Essa é uma questão muito política aí, né? É muito política essa questão aí em São Paulo, né? Mas eu tenho certeza, vocês têm aí o professor Rocieli como secretário estadual de educação, é uma das pessoas mais bem preparadas que eu conheço, que já atuou como ministro. Então, aquilo que ele indicar, evidentemente, dirigido pelas equipes sanitárias do Estado, com certeza é o que é seguro, né? Agora, essa questão política de juiz, isso é uma coisa que a gente fica muito ruim para todos nós no Brasil, essa mania que a gente pegou no Brasil de ficar decidindo as coisas na questão judicial. E essa é uma questão muito delicada para também você decidir dessa forma, né? Eu concordo com o secretário do Estado de São Paulo, o professor Rocieli, concordo muito com ele, né? Nenhum país no mundo ficou tanto tempo com as crianças longe da escola. O prejuízo nosso hoje, por estarmos longe da escola, já é de 4 anos na educação básica. 4 anos, isso significa que quando a gente retomar, a gente vai voltar no ponto que nós estávamos há 4 anos atrás, né? Isso é muito ruim para o nosso país, é ruim para a vida das pessoas, porque você imagina, você espera começar a sua vida, a sua profissão no ano X, e depois você passa mais 4 anos ainda tentando acabar com a perda da pandemia. Então, é uma coisa muito delicada, e do ponto de vista pedagógico cognitivo, e a gente tem que retornar, o Brasil tem que retornar, ninguém ficou tanto tempo com as crianças longe da escola, com a escola fechada, e a gente meio que não entendia como que bares, restaurantes, shoppings, tudo aberto e a escola fechada, tendo que a gente conhece que a escola não é um vetor de divulgação da doença, né? Ela não é um vetor de disseminação. Então, essa acho que é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte é com relação às equipes. As escolas fizeram treinamento com as suas equipes, quando são próprias, e, evidentemente, ao contratar uma empresa terceirizada, as escolas confiam nessa empresa, de que essa empresa manterão a equipe sempre atualizada do ponto de vista de capacitação, com protocolos eventualmente novos ou diferentes, né? As escolas que não terceirizam a parte de asseio e conservação, elas fizeram por elas mesmas, né, esse treinamento. E não é raro, dentro dos sindicatos que compõem a federação, que o próprio sindicato dos mantenedores tenha feito esse treinamento junto às equipes. Então, as equipes são, de fato, treinadas com relação qual a ordem, quer dizer, entrando numa sala de aula, qual a ordem que deve ser feita para higienizar a sala, o que deve ser limpado primeiro, o que deve ser depois, o que deve observar, até com o próprio corpo do funcionário, né? Então, a gente tem feito isso com muita atenção, muito cuidado, sobretudo porque essa turma que trabalha com a gente é uma turma muito essencial, né? É um time muito essencial. O time que faz a limpeza na escola é o mais importante, porque quando eles não fazem, aí que você vê. Quando eles fazem, ninguém nem nota, mas quando eles não fazem, todo mundo nota, né? Então, eles são, sim, capacitados. Da escola particular, foram, sim. Eu não sei te falar nesse quesito como está a questão da escola pública, mas na escola particular, sim.
Com certeza, quando está limpo, ninguém nota. Quando está sujo, todo mundo aponta. Mas agora, como estamos em pandemia, todo mundo quer ter certeza de que está muito bem higienizado. Mas agora, a pergunta que eu faço é para a professora Amábile. Qual é o seu parecer quanto a aulas presenciais versus aulas remotas? Como é que isso pode ser aproveitado sem prejuízo, para que, de fato, quem precisa aprender tire melhor proveito? Obrigada, essa é uma pergunta, uma boa pergunta, né? Sabe, Carla, eu costumo dizer que a pandemia pegou a escola que estava presa no século XX, desejando muito estar no século XXI, mas não estava, mas estava presa no século XX, e de um dia para o outro trouxe a escola para o século XXI, né? Porque as práticas que a escola teve que fazer a partir do lockdown já eram previstas, já eram conhecidas, mas nunca implantadas, como, por exemplo, o uso de ferramentas como o YouTube, Google Class, entende? Os professores tinham a capacitação, tinham a ferramenta, mas não utilizavam. Então, a escola ainda estava lá no século XX, né? Mas, de repente, a gente acordou no século XXI. E a mudança, ela foi de uma forma disruptiva, ou seja, nós somos de um jeito, acordamos de outro, né? Mas essa mudança foi um motor de inovação. Por conta dessa mudança, por conta dessa disrupção, nós tivemos que inovar. E ao inovar, nós percebemos que, primeira coisa, é possível ensinar e é possível aprender online. E tivemos que mostrar e criar situações onde essa aprendizagem pudesse acontecer de forma online. Eu acredito que é um caminho sem volta. Não acredito que a escola volte totalmente só no presencial ou na forma como a gente estava até 12 de março. Acredito que muitas questões no online poderão ser absorvidas no processo pedagógico, facilitando a aprendizagem. Então, coisas como você conseguir dar uma recuperação, você conseguir dar um reforço, algumas oficinas, o online pode funcionar muito bem. Evidentemente que nada substitui a relação que tem na escola, que a escola é um laboratório da vida, então a relação de amizade, a relação emocional da escola, que prepara a gente para a vida, para poder ceder a uma conversa, poder abrir espaço para o outro, poder emprestar, poder tomar emprestado, isso requer o presencial. Mas com relação à aprendizagem de conteúdos e forma de aprender, eu acredito que é um caminho inexorável, não tem volta, nós vamos continuar do que a gente está chamando, ainda de uma maneira muito prematura, de ensino híbrido, né? A gente chama de ensino híbrido quando a gente pega as vantagens que a gente tem do online e mistura com as vantagens do presencial, né? Mas o híbrido é um pouquinho a mais que isso. Mas a gente vai avançar também, eu acredito, e a gente deve continuar dessa forma híbrida, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar muito do ponto de vista pedagógico. Nesse momento, Carla, a gente está muito preocupado com o retorno dos alunos para conseguir detectar em cada um dos estudantes onde foi que a aprendizagem deles se rompeu e da onde é que a gente tem que retomar, né? Essa é uma indicação do Conselho Nacional de Educação, das Secretarias Estaduais de Educação. Então, nesse primeiro momento, ao acolher o aluno para o ano letivo de 2021, nós vamos exatamente diagnosticar em que momento ele teve a interrupção da sua aprendizagem para poder retomar. E retomar de uma forma mais rápida, com menos prejuízo para a vida desse estudante e depois para a vida do país. Durante a sua fala, meu pensamento foi longe. Eu lembrei de uma coisa. A pandemia realmente foi muito disruptiva, porque a gente ainda estava, e pelo Brasil afora, se a gente fala de ensino público, muitas escolas ainda usam mimeógrafos, eles não foram aposentados. Então, veja, de repente, a gente saiu da era do mimeógrafo e viemos para o online literalmente de um dia para o outro. Isso não foi só na escola, isso no trabalho também. Então, além de tudo, apesar dos prejuízos proporcionados pela pandemia, ela tem nos dado uma grande lição, que a gente precisa entrar na nova era e que se a gente estava estacionado sonhando com ela, a gente acordou nela literalmente, né? Aconteceu isso, com a escola aconteceu isso. A gente foi dormir com uma escola do século XX e acordou com uma escola do século XXI. Eu preciso dizer para você que eu particularmente gostei muito dessa ideia.
Na verdade, a gente ainda está se adaptando a solavancos, mas estamos aqui. Mas eu volto agora a um outro ponto nevrálgico. Apesar dos dados reportados pelo mundo lá fora indicarem que menos de 10% da população com menos de 20 anos é atingida pela Covid-19, a questão preocupa os pais. Então, todos que têm filhos têm receio da contaminação. E o que precisa ser feito no ambiente escolar, dentro e fora da sala de aula, vamos colocar assim, para trazer segurança no que se refere à proteção e higiene pessoal? Bom, uma questão de educação, né? Eu pedi para colocar o mapa aí do Brasil, que eu quero mostrar para você também, Carla, como é que está o nosso mapa de retorno. Acho que isso é bem interessante para as empresas que compõem aí a Bralimp, né? Bom, com relação, é claro que um país mais educado, ele já tem como cultura alguns hábitos de higiene pessoal, né? Então, a gente já está falando aqui de alguns países que já tem na sua cultura o lavar as mãos com periodicidade, não tocar nas pessoas, ou não tossir em cima das pessoas, não espirrar em cima das pessoas. Isso é uma questão de cultura, né? No mundo inteiro, a gente já tem os países de primeiro mundo, isso já é uma cultura. E eu acredito que, como fim dessa nossa questão na pandemia, vai virar uma cultura também a questão da higienização pessoal. A gente também vai passar para as nossas crianças, e as nossas crianças também vão absorver que devem lavar a mão com grande periodicidade, que deve usar a máscara, que não pode tossir em cima do colega, nem das coisas do colega, que tem que ter um outro comportamento se vai comer num restaurante e que envolva mexer com a comida, e etc. e tal. Então, acho que a gente vai conseguir passar isso como uma cultura, né? Isso é uma mudança de cultura. Acredito que o nosso país vai avançar nessa questão. E, claro, em alguns países já de primeiro mundo já é cultura, né? Então, as pessoas já culturalmente já aprenderam isso, né? Mas aí, Carla, eu queria te passar, né, se você puder, isso, a legenda também, que eu acho que é bem interessante a gente poder conversar um pouquinho sobre como é esse retorno no nosso país, né? Então, você vê aí que aqueles estados que estão em vermelho não têm ainda modelo de retorno às aulas, né? Evidentemente, em Manaus, Amazonas, a gente até que entende porque que agora Amazonas não tem previsão de retorno presencial. Mas o Amazonas já retornou hoje com as aulas online, né? O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a retornar às aulas presenciais no ano passado. Dentro das escolas públicas e particulares não houve intercorrência, não houve casos nem de funcionários, nem de alunos, nem de professores contaminados dentro da escola. Manaus conseguiu fazer o presencial muito bem feito até dezembro, e agora retorna na maneira online, né? Rondônia ainda não tem data, Bahia também não. A legenda do amarelo é todo mundo que já tem uma data para retornar, né? Então, se você puder subir um pouquinho só para a gente poder ver a legenda, não sei se a gente consegue enxergar. Então, a gente tem alguma previsão no amarelo de como a gente vai começar, e sempre começando de uma forma híbrida. Aqui o híbrido é entendido como sendo aquela opção que a família tem, ou de levar as crianças de uma maneira presencial, ou de levá-los da maneira online. Assim que a gente está entendendo esse híbrido ali, né? Os que estão em verde, a previsão é que o início seja apenas online. Em roxo, o que o modelo seja 100% presencial. E que está em cinza é que ainda não tem uma definição do modelo. A gente tem aqui uma questão que preocupa muito a federação, que é Minas Gerais, né? Minas Gerais, que Belo Horizonte sempre muito confuso com relação a esse retorno, a suspensão das aulas, mas parece que o prefeito de BH está acenando com o retorno às aulas. Esse estado foi bem prejudicado com a ausência de aulas presenciais, esse estado não teve retorno com os alunos presencialmente de nenhuma forma, nem como opção, né? Então, esse é o nosso mapa que seria interessante mostrar para vocês aí. Obrigada, Carmen, obrigada, Nathalie.
Eu que agradeço a sua colocação e eu aproveito até para acrescentar mais uma pergunta a esse tema. Então, essa nova abordagem, com essa preocupação com a proteção individual, com a higiene, como você colocou no início da sua resposta, que já deve fazer parte da rotina, mas isso agora, então, entra como um fator determinante de agora para frente. Essa é uma preocupação que as crianças já terão? Sim. Você percebe, né, na escola, que as crianças, quando chegam na escola, evidentemente, elas já procuram duas coisas: o termômetro e o álcool gel. Então, isso já virou cultura. Essa nova geração parece que está assimilando melhor que a gente, né? É muito bonitinho, cara. Você vê os alunos bem pequenininhos, procurando com a mãozinha o álcool gel, né? E fazer assim com a mãozinha. Então, eles já assimilaram isso, né? Eu tenho a impressão que com a boa educação, eles não vão deixar essa rotina voltar para trás. Eles mesmos é que vão provocar que essa rotina continue na escola. Interessante é isso, né? Eles não vão deixar essa rotina acabar. Assim a gente espera. E vamos estender, então, esse tema aos países da Europa. A Europa está à frente, Europa e outros países ao redor do globo já passaram pela situação e, do lado de cá, vamos observando como espectadores. Apesar da segunda onda da Covid, esses países priorizaram a volta para a sala de aula. Como é que isso foi? Foi promissor? Qual é a avaliação dessa iniciativa que a gente viu já acontecendo? E a gente ainda, como você colocou, né, demorou muito, tanto tempo e tanto prejuízo, como você bem colocou, demoraremos cerca de 4 anos para equacionar essas perdas. Mas como é que você avalia, então, essa iniciativa de outros países pelo mundo afora, de já terem estimulado o retorno às salas de aula? Pois é, primeiro é bom a gente lembrar que essas escolas, elas têm um calendário escolar diferente do nosso, né? O ano letivo deles não coincide com o nosso ano corrente, né? Eles, na realidade, eles começam as aulas já em agosto, alguns em setembro, e terminam em junho, e as férias deles são no meio do ano. Então, eles têm um calendário bem trocado, e por isso, para eles, foi um pouco, foi providencial essa questão no ano passado, porque assim que a pandemia aumentou, eles entraram de férias escolares, né? Eles ficaram nos meses de um pedaço de junho, julho e agosto, fora das salas, então, quando eles retornaram por completo, né? Evidentemente que a gente tem que imitar isso, a gente busca as experiências que a gente conhece mais perto, que é de Israel, da Inglaterra, da Dinamarca, da própria Itália, de Singapura. Então, na nossa pesquisa, o que a gente observa é o seguinte: os protocolos nas escolas desses países são quase os mesmos que os nossos. Eles, quando retornam, eles retornam com 100% dos alunos, não tem rodízio de alunos, então todo mundo tem o direito de ir para a escola, né? E eles sabem que escola não é vetor de propagação da doença, então eles não têm dificuldade de ficar com a escola aberta, né? Então eles não têm dificuldade, e eles sabem que o atraso do país, quando há atraso na escolaridade, quando há atraso na questão pedagógica, é muito grande. O preço que o país paga é um preço muito alto, né? Então, evidentemente, e por saber que não é um vetor de divulgação, eles mantêm as escolas abertas, e a gente deveria seguir, né? Nesse momento, eles enfrentam um inverno muito vigoroso. Então, além de tudo, eles têm problemas de nevasca, problemas de chuva, então não são todos os dias que a escola pode funcionar, porque naturalmente, por conta das questões de tempo, eles têm a rotina interrompida por conta de nevasca, baixa temperatura, etc. e tal, né? Mas o ano deles continua, o ano deles está vingando, está seguindo, e a gente espera que eles tenham também, como a gente, um bom resultado com tudo isso, porque também é novo para todas as escolas do mundo inteiro, tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil também é novo para eles. O que a gente pode tirar de lição disso tudo, então, é que, apesar da pandemia, o foco na educação ainda é essencial para o país?
Sim, querida, é verdade, né? Sem educação, a gente não faz um país, né? Nós não fazemos um país se as pessoas não forem educadas, se as pessoas não tiverem estudo, se as pessoas não tiverem sonhos pessoais, se elas não tiverem metas pessoais, vontade de seguir para frente, o país também não cresce, né? Se as pessoas não tiverem garra, o país não cresce. E essas coisas todas a gente aprende na escola, né? A escola é o melhor lugar do mundo, não tem lugar melhor que escola. Eu digo que escola é o melhor lugar do mundo, porque eu nunca saí da escola. Depois que eu entrei na escola, dos 7 anos, eu nunca saí da escola. Todos os dias da minha vida eu fui na escola, eu fui estudar, vou trabalhar já há alguns anos, né? Então, a escola é o melhor lugar do mundo. E você ensinar uma geração e perceber que a gente vai passando mesmo o bastão, né? A gente vai criando um futuro, a gente vai ensinando a viver nesse mundo, vai ensinando uma criança a se educar, o que é errado, a ter valores, a poder construir em vez de destruir, isso é uma coisa assim que não tem preço, né? E nós deveríamos e devemos dar às escolas do Brasil, sejam elas públicas ou particulares, a maior importância do mundo, né? E deveríamos cuidar da escola assim como ela é um tesouro. A escola é um tesouro da sociedade, né? E devíamos cuidar da escola, não destruir a escola, xingar a escola, colocar tudo quanto é culpa na escola, mas ajudar a escola a superar as suas dificuldades, que evidentemente tem, mas que a gente pudesse realmente tratar a escola como um bem precioso, porque ali dentro, simplesmente, a gente guarda o futuro do país, só isso. Foi graças à escola que estamos aqui conversando hoje. Você, com a sua expertise, ficou nela por opção o resto da vida e eu do lado de cá. É na escola que a gente define as melhores coisas e a gente chega onde chega, porque começou lá na escola. Eu concordo plenamente com a sua colocação. Ela é muito interessante, muito profunda. Quando a gente se preocupa com esse espaço e a gente se preocupa com os alunos, a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando para o amanhã. Faz todo sentido isso. Mas eu queria voltar novamente à questão, porque eu perguntei a você sobre o viés positivo da experiência nos outros países. Mas como nós estamos aqui acompanhando já há algum tempo também, a pandemia cortou primeiro por lá, deu para a gente observar também o que eles acertaram e onde eles erraram também. Tem alguma coisa que a gente não deva repetir por aqui, que efetivamente não deu muito certo, que não foi a decisão mais correta, para que a gente não cometa os mesmos erros? Se já tem cola, que nenhum aluno Carla, aproveitar e fazer a cola, né? eu vou dizer para você, assim, é não fechar a escola. Onde eles erraram? Ao fechar a escola. Então, o que a gente não deve repetir aqui? Fechar as escolas. Entende? Essa é uma... Vamos pensar nisso com carinho, né? Pensando aqui em Londres, quando você vê o primeiro-ministro falar, né, quer dizer, você vê que as pessoas sabem que a escola não pode ficar fechada, evidentemente porque a pandemia não pega as crianças, né, e a escola não dissemina a doença, né, por causa disso. Se fosse talvez uma outra pandemia, talvez o resultado fosse outro, mas neste caso especificamente, o erro maior foi fechar a escola. E a gente ouviu isso de várias pessoas, né, de vários, primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro da Inglaterra, da Itália, entende? A gente escutou isso, né, em Singapura. Então, a gente escutou isso dos dirigentes, que foi um erro ter fechado a escola, né? Então, eu espero que a gente não cometa mais esse erro, que a gente consiga vacinar os trabalhadores da educação, aí como prioridade, depois dos idosos, para que a gente possa ter sossego e tocar o nosso futuro, né, e colocar as crianças para estudar, que é o lugar onde elas têm que estar. A escola é o lugar de criança, é onde elas têm que estar lá. Essa sua colocação é uma colocação muito pertinente, faz a gente pensar nisso com muito mais profundidade. Eu acho que esse olhar de que a escola deve estar em primeiro lugar faz todo sentido, principalmente porque nós já chegamos ao futuro, a fórceps, mas nós chegamos, nós estamos aqui, estamos fazendo isso, aprendendo isso a cada dia, e essa preocupação com o amanhã, eu acho que ela é muito pertinente. E agora, então, eu faço a derradeira pergunta. Eu a faço a todos os convidados. Você não vai sair daqui antes de me responder quais são as expectativas do pós-pandemia. Porque um dia ela acaba, ela se acomoda, e aí, como é que fica a questão da educação neste momento?
Bom, no pós-pandemia, uma coisa a gente tem certeza, né? Algumas coisas não vão voltar a ser como eram antes, né? Então, acredito que algumas escolas vão aderir a algumas atividades no online sempre, para sempre, né? Acredito que algumas famílias também vão aproveitar esse momento em que tiveram que fazer intermediação com a escola, de continuar próxima da escola, porque a família se aproximou da escola nessa pandemia, né? Foi muito importante isso, porque, sobretudo com as crianças, o contato com a escola era intermediado pelas famílias, então as famílias ficaram perto da escola. Então, acho que as famílias vão continuar perto da escola, acompanhando os processos pedagógicos e cognitivos dos seus filhos. Acho que isso também não tem retorno. A questão também do professor se envolver com ferramentas novas e trazer essas ferramentas novas como um auxiliar na sua prática diária também não tem volta. Acredito que aquilo que o professor absorveu, aquilo que ele gostou, aquele que viu que funciona, ele não vai abrir mão. Então, eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas no pós-pandemia. Acho que a pandemia ensinou a gente um novo modo de fazer as coisas, né? E esse novo modo pode também nos fazer felizes, e acho que isso aí a gente não vai abrir mão tão facilmente mais, não. Teremos um enorme prazer em praticar essa lição todos os dias daqui para frente. Amabile, muito obrigada pela sua colocação, por compartilhar o seu tempo conosco e por nos responder e ajudar a amenizar essa dúvida que é minha e de todos os outros. Toda a nossa audiência tem essa questão do retorno às escolas muito presente no dia a dia. Ela causa muita angústia, mas você nos ajudou a acalmar os ânimos um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada, Carla, obrigada a toda a direção da Branlimp, é um prazer sempre estar com vocês, né? Muito obrigada pelo carinho com que você me recebe, você e a Nathalie, e que Deus te dê um ano, assim, extraordinário para vocês, tá bom? A todos nós. E para encerrar essa nossa conversa tão inspiradora, aproveitando que você é professora de matemática, e eu nunca me esqueci do Teorema de Pitágoras, eu fui buscar uma frase dele para arrematar a nossa conversa. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Eu acho que ela tem muito disso que a gente falou hoje, e assim eu vou encerrando, então, essa conversa muito prazerosa com você. Muito obrigada, Amabile, mais uma vez.